Investir por ETFs, você já deve saber que é a melhor escolha para 99% dos investidores. Mas tem 3 erros que os investidores iniciantes de ETFs geralmente cometem e nesse vídeo eu vou te mostrar quais são eles e um pouquinho de como resolvê-los. Olha, depois de uma semana aí super corrida com muitos vídeos de ETFs de renda fixa, hoje e amanhã eu quero trazer alguns vídeos um pouco mais light para depois a gente retomar a programação normal com os vídeos da renda fixa e as análises mais aprofundadas, tá? A ideia aqui é a gente bater um papo e até mesmo esse vídeo servir como, enfim, um lembrete ou até um encaminhado aí para alguém que você conhece que está começando nesse mundo dos ETFs, não conhece tanto assim e pode aí tá, enfim, cometendo algum erro ou tendo alguma ideia errada, que aqui a gente vai conseguir se aprofundar um pouquinho, tá bom? E assim a gente consegue aprender um pouco mais aqui, trocar uma ideia e eu consigo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aqui com vocês. Já comenta para mim se você vai cometer aí algum desses erros que eu vou falar e também o porquê que você prefere ETFs do que ativos convencionais ou se você não prefere os ETFs dos ativos convencionais. Olha, o primeiro erro, ele é um erro bem intencionado, mas infelizmente é uma ideia um pouco errada. No caso, todos esses erros que eu vou comentar aqui, eles são bem intencionados, tá? Porque a pessoa, ela já entendeu que investir por ETFs é a melhor escolha ali, né? Pelo menos se você não é um grande gênio do mercado. Eu, por exemplo, não me considero um grande gênio do mercado. Os gênios eu deixo ali pro Warren Buffett e Trupp. Eu me considero uma pessoa que tem que respeitar o mercado e não ficar tentando vencer ele, tá bom? E esse talvez seja um dos primeiros erros, das primeiras ideias erradas, né? Algumas pessoas investem por ETFs porque elas olham, por exemplo, um ano muito bom do IVVB11, por exemplo, ou do Bitcoin e falam, pô, então ETF é melhor do que comprar uma única ação ou um único fundo imobiliário. Geralmente essa é a história que o pessoal, enfim, vai percorrendo, tá? Para os mais iniciantes, obviamente, tá? Quando na realidade o ETF ele é apenas um veículo, ele é apenas um formato de investimentos de uma classe de ativos. E aí o erro das pessoas é achar que com o ETF elas vão bater o mercado. E no caso, você já deve estar sabendo, o ETF ele geralmente representa o mercado. Então você não vai bater o mercado, você vai andar junto dele. É claro que cada mercado tem um tipo de índice, alguns mercados têm mais de um índice. Sim, não é um índice que define o mercado, mas a gente sabe que de forma geral, os ETFs representam ali mercados, cestas de ativos. Eles representam a média daquele setor, daquela moeda, daquela exposição e assim por diante, né? Separei aqui os principais aqui que me ocorreram. Então, por exemplo, tem o IVVB11, que são as ações ali do S&P, né? SP500, lá dos Estados Unidos, ativo dolarizado, oscila com o câmbio. Nasdaq, a Nasdaq, são ações americanas também, mas de um setor um pouco mais de tecnologia, então representa aqui um mercado um pouco mais nichado, mas também é amplo. Tem o Hash 11, que é um ecossistema das criptomoedas, por exemplo. Tem outros índices também, né? Trazer aqui os principais. Tem o IMAB 11, tem vídeo recente aqui no canal sobre ele, é um índice aqui da renda fixa e PCA+, né? Então representa aqui uma parte da renda fixa do Brasil. Tem o BOVA 11, que é o Ibovespa, e o IFIX, que são os fundos imobiliários. Então, só para exemplificar, né? Não é que você vai bater os índices do mercado, não é que você vai conseguir bater o mercado, você vai estar com o mercado. E no caso, a gente já sabe, a essa altura do campeonato, você já deve estar sabendo, que estar junto do mercado, andar com a média do mercado, não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Sempre lembrando, né? 90% dos gestores profissionais aí de fundos não conseguem bater os índices dos nichos deles, tá? Principalmente de ações, porque é extremamente difícil fazer isso no longo prazo. Então é muito mais fácil você se expor através dos índices, que são os ETFs, e aí teoricamente você já está melhor que 90% aí dos seus concorrentes, tá? Obviamente que se você compra um ETF, como por exemplo o IVVB11, não quer dizer que a sua carteira ou que o seu patrimônio vai bater os outros índices ou os outros fundos. Quer dizer que a sua cesta de ativos relacionados a ações americanas, elas vão ser a média do mercado. Não quer dizer que você vai bater em tudo, mas quer dizer que a sua exposição naquela classe de ativos daquele país vai ser a média do mercado. Na minha visão, isso é uma coisa muito boa, tá? E eu já vou falar aqui, uma prévia aqui do final do vídeo, né? Mas você tem que pensar na sua carteira de investimentos. É assim que eu penso com as carteiras recomendadas que eu ofereço, tá? Mas você tem que pensar que você é um fundo multimercado, mais ou menos isso, tá bom? Então, o que você tem que fazer, né? Você tem que distribuir os seus investimentos
em diversas classes de ativo, de preferência em diversas exposições de moeda, nunca numa só, de forma que o que mais importa para você são os percentuais que você aloca em cada classe de ativos. E isso depende muito do ciclo que você está, porque em alguns momentos os ativos aí dolarizados de renda variável vão ser melhores do que os de renda fixa brasileiro, mas tem momentos que é ao contrário. Tem momentos que o Bitcoin vai muito bem, tem momentos que ele vai muito mal. Então você tem que definir esses percentuais e ir buscando um rebalanceamento para ir compensando eles, como um fundo de multimercado faz. Só que você tem a vantagem, ou de assinar um serviço meu, por exemplo, ou de fazer sozinho, de poder investir de forma um pouco mais diversificada, um pouco mais direta do que o fundo. Tá? O fundo acaba tendo regulamento e outras burocracias. O segundo erro, esse é um pouco mais recorrente, tá? Não é tão iniciante assim, mas o pessoal comete bastante. É a questão do investidor não ter uma estratégia clara e um objetivo claro. E aí isso gera um problema adicional, vamos dizer assim, que vem junto, que é uma obesidade mental na busca de conhecimento. Vou explicar para vocês. Então o que acontece? A minha maior crítica, que eu falo aqui no canal bastante, e tem pessoas que discordam respeitosamente, eu acho isso muito saudável por sinal, tá bom? Se você discorda, pode comentar para mim o porquê que eu respondo numa boa. Mas beleza, o que acontece? A maioria das pessoas, principalmente os iniciantes, tá? Eles não sabem muito qual que é o objetivo deles em relação aos investimentos. Ah, Anthony, é ficar rico. Assim, pessoal, se você é o tipo de pessoa que dá essa resposta, eu acho legal. Eu acho legal. Mas você precisa formular respostas melhores, tá bom? Enfim. Então, de forma geral, o seu objetivo é a acumulação de patrimônio, ou seja, crescimento de patrimônio, ou você quer renda passiva? Essa é a pergunta mais básica, mais simplificada para quem é mais iniciante, tá bom? Ah, Anthony, eu não sou iniciante, eu já sou um usuário avançado, eu já entendo de mercado, eu quero combinar essas duas estratégias, porque eu me considero alguém acima da média. Não tem problema, tá? Fica tranquilo. Se você sabe o que está fazendo, tudo certo, numa boa. Eu, por exemplo, também combino algumas estratégias avançadas, mas a maioria das pessoas não sabe o que está fazendo, tá? Vale sempre esse lembrete. Então tem que tomar cuidado, porque se você não sabe se você quer renda passiva ou crescimento, né, acumulação de patrimônio, é muito fácil de você se perder em diferentes estratégias de ETFs e também de ativos convencionais, tá? Essa vale para ações, fundo imobiliário, renda fixa em geral e outros ativos. Se você não tem um foco como investidor e um objetivo como o que você quer disso para você, é muito fácil se perder e de se confundir na estratégia, tá bom? E isso vem acompanhado geralmente desse problema que eu comentei, que é a obesidade mental. Por quê? Porque as pessoas, elas muitas vezes têm ali um lapso de animação e motivação pelos investimentos, e eu acho isso muito legal, né? Tanto é que eu literalmente estou apostando minha carreira, minha empresa e minha vida profissional nisso, mas tem que cuidar, porque muitas vezes você se anima tanto com o assunto de investimentos que você começa a estudar e olhar tudo sobre muita coisa a um nível muito profundo, achando que é isso que vai resolver o seu problema e a sua carteira. E não necessariamente você estudar mais vai te fazer um investidor melhor. Vou reformular. Se você estudar mais, você tende a ser um investidor melhor. Mas não é apenas porque você estudou mais que você vai ser um investidor melhor. Você tem que ter outras habilidades no meio do caminho que você tem que desenvolver, que não é só estudo, que demore, que é exigido ao longo da vida ali, por você ali, e pelo mercado, no caso, né? Então, o erro que eu vejo muitos iniciantes cometendo é, primeiro, não saber qual é o objetivo, não sabe para onde é que eles querem ir, se eles querem crescimento ou se eles querem renda. Porque o iniciante não deveria estar combinando essas duas estratégias. Se você é avançado e combina, eu entendo, na boa, tudo certo, mas o iniciante não tem por que combinar, ele mal sabe o que é ETF. E aí, beleza, você então decidiu o que você quer da sua vida. Geralmente, o pessoal que está em fase de acumulação de patrimônio não precisa de dividendos, tem que, enfim, focar em trabalhar e ganhar mais dinheiro. E se você já está numa fase com mais dinheiro, você pode buscar dividendos, tá? Tem um monte de conta que tem que fazer, mas no geral é isso. Agora, definiu o objetivo. Cara, você também não pode exagerar procurando infinitas estratégias, infinitas soluções, infinitos ativos, porque isso vai te confundir, tá? Eu tô falando no sentido de que você não é realmente tão experiente assim nos investimentos, tá? E se você assiste muita coisa, estuda muita coisa, mesmo que esteja mirando mais ou menos ali no seu objetivo, isso pode te confundir, tá? É um excesso de informações. Eu discordo muito quando o pessoal fala assim, todo conhecimento é bom, todo conhecimento é válido. Cara, de coração, eu não acho isso, eu discordo disso, tá? Tem muito conhecimento que eu não quero ter, não faço questão de saber, tá? Coisas que não são relacionadas
ao mercado financeiro, principalmente, não me interessam. Tem questões assim que, se eu ficar aprendendo tudo, eu não vou mais ter oxigênio e memória RAM para avaliar o mercado e prestar um bom serviço aqui, que é o meu compromisso com os meus clientes. E claro, né, você tem que aprender aquilo que te serve, mas você tem que saber dizer não para os conhecimentos e para as rotinas que não te servem. E aí eu vou falar de coração para vocês, tá? Eu já estudei bastante o mercado financeiro e eu ainda tenho muita coisa para aprender. Alguns conhecimentos eu busco, tá? Eu não falo muito, mas eu busco, tem muitas coisas que eu busco aprender. Mas, cara, para a maioria esmagadora das pessoas, cara que é iniciante, tá aprendendo a investir agora, descobriu o mercado financeiro agora, os ETFs agora, o fundo imobiliário agora, sei lá, as ações agora. Essa pessoa, ela precisa percorrer uma trilha de conhecimento que não é tão simples assim. Não é só olhar um gráfico e saber analisar ele. Não é só achar que fazer valuation, aprendi a fazer valuation, tô pronto para montar a carteira. Cara, não é isso. O buraco é bem mais embaixo. Eu já fui o cara do gráfico, já fui o cara do valuation, já fui o cara do macro. Hoje em dia eu sou um pouco de cada. Acho que todos têm um certo valor. Mas não é porque você vai aprender um monte de coisas em 2 ou 3 semanas que você vai se tornar um grande investidor ou uma pessoa plenamente capaz de decifrar os segredos do mercado. Esse é o segundo erro, tá? Então é a combinação de não saber para onde quer ir e aí falar, cara, eu vou aprender tudo sobre tudo e aí vai ficar tudo claro. Não vai ficar claro. Você tem que escolher um objetivo, se é crescimento de patrimônio ou se é renda passiva, e entender as estratégias que te servem para isso. E eu não iria nas estratégias mais complexas. Tá? Eu, por exemplo, adoro estudar estratégias complexas. Eu adoro. Umas coisas bem nada a ver, que eu não comento aqui no canal. Por que eu não comento? Porque eu não faço questão de usar isso nas carteiras recomendadas e porque eu acho que não é para pessoa física. São investimentos que banco usa, tesouraria, umas coisas que não faz sentido para a maioria das pessoas. Então, eu tenho noção disso e eu sei medir até onde acaba a minha obesidade mental, tá bom? Mas eu já vi muitos investidores que se aprofundam em um monte de conceitos e curso de 300 horas e no final das contas você perdeu um tempão, já não está mais animado, já nem sabe mais no que investir, mas não sabe mais qual que é o objetivo, foi lá, gastou um tempão, uma energia imensa e aí às vezes desanimou ou então investiu de forma meio confusa e meio incompleta e pode ter algum resultado ruim, tá? A gente nunca deseja isso. Mas infelizmente o mercado é um pouco duro, tá bom? Não dá pra negar. E ó, já deixa o like e se inscreve pra evitar esses erros aí na sua vida cotidiana. Bom, o terceiro erro, ele é um pouco menos preocupante, tá bom? Porque se você investe por ETFs, você tem naturalmente uma diversificação meio que padrão ali, porque você tá embarcado com o índice e o índice tende a diversificar um pouquinho do seu portfólio, tá? Nesse sentido, ele é um pouco mais tranquilo. Mas o terceiro erro que as pessoas cometem, aí os iniciantes, é que muitas vezes elas erram nas quantidades dos ativos e na quantidade de ETFs que a pessoa compra. Então, de forma geral, a regra é menos é mais, né? A gente evita colocar muita coisa, muito ETF, porque não faz tanto sentido, tá? Até pela praticidade que os ETFs têm para gerir o seu portfólio. Não é para ser burocrático. Então, se você bota 40, 30, 40 ETFs na sua carteira, cara, não sei, acho que já perdeu o foco ali. Você já tem uma diversificação muito eficiente ali, de 10 a 20, tá bom? As carteiras Resulta Capital sempre tem esse número, tá? De 10 a 20. Aí varia um pouquinho ao longo do tempo, varia dependendo da estratégia, variam algumas coisas, mas mais do que 20 não tem necessidade nenhuma, tá? E claro, se você botar só 2, assim, até dá, dependendo do ETF. Mas eu vejo que às vezes é muito pouco, tá? De novo, vou trazer aqui a metáfora aí, né, do fundo multimercado. Você tem que se ver como um fundo multimercado. Por quê? Porque de forma geral, você é responsável por investir de forma diversificada em diversas classes de ativos. Então você vai ter que investir em renda fixa, renda variável, nacional, internacional, um pouquinho de cripto e assim por diante. Então se você tem um ETF por cada classe de ativos, já dá 10 ETF fácil, tá? Facilmente já dá 10 ETFs. E aí você pode ter, às vezes, em alguma classe, mais de um ETF, tá? Aquela história, poxa, eu vou investir em ações americanas, mas eu quero comprar o S&P, mas eu não quero só ele, eu quero mais um. Eu quero comprar um nichado de algum setor que você tem uma tese econômica, aquela coisa toda. Cara, ali já deu 2, entendeu? E se você tem ali, faz isso para ação americana, ação brasileira, alguma questão ali de diversificar um pouco de renda fixa, até de criptoativos, você chega facilmente ali nos 15 ETFs, tá? Que eu acho que é um número bem saudável, por sinal, né? Lógico que existem variações, depende de várias coisas,
mas ali um número entre 10 a 20, de 20 já é no limite, tá? Mas entre 10 e 15, um pouquinho mais ali no máximo, eu já acho bem aceitável para você conseguir uma exposição bem completa em diversas classes de ativos e também não ser complexo demais para você gerir isso tudo, tá? Lembra? Porque é muito legal você montar a carteira. Ah, montei minha carteira. Vou fazer um vídeo para o YouTube, né? Hoje em dia o que mais tem é isso, né? Eu acho legal, eu assisto bastante também. E aí o que acontece? Você foi lá, montou a carteira, mas como é que você faz a gestão dessa carteira? Qual que é a regra para rebalancear? Como é que você acompanha isso? Porque se você tem, por exemplo, 40 ativos, é difícil ficar rebalanceando isso e controlando cada posição dessas. E nesse caso, os ETFs facilitam muito, porque você não precisa comprar 500 ações. Um ETF compra as 500 e assim por diante. Então, o erro que as pessoas cometem é ou comprar demais, né, 30, 40 ETFs, que na minha opinião não faz sentido ali para pessoa física, tá bom? Ou então compra de menos, tá? O de menos acho que é um erro um pouco menos pior, vamos dizer assim, né? Até tem ETFs no exterior que já compram literalmente o portfólio pronto para você, né? Você compra o 60-40 da BlackRock. Existe isso. Aqui no Brasil não tem, não é tão simples, mas lá fora tem. Então, se você comprar um desse, ok, tá tudo certo. Mas se você só comprar, comprei só SP500 e um ETF de renda fixa, só tenho 2. Cara, eu acho que você não tá tão exposto em outros setores, né? Enfim, se a sua análise é tão boa, tomara que dê tudo certo. Então eu cuidaria muito com a quantidade de ativos, né? Sem ser de menos, mas sem ser de mais. E de novo, o número saudável ali que eu uso nas carteiras Resulta Capital é sempre entre 10 e 20, né? Depende muito se é para um objetivo de crescimento ou se é para um objetivo de renda. Depende ali se é conservador, moderado ou arrojado. Mas é geralmente nessa faixa, entre 10 e 20 ETFs, tá? Por quê? Porque eu consigo assim abordar todas as classes de ativos, renda fixa, variável, nacional e internacional, e consigo sempre pensar com aquele viés de um fundo multimercado. É sempre com essa ideia de pegar todas essas classes de ativos. E se você tem mais interesse, tem um QR Code aqui na tela ou um link aqui na descrição que eu explico tudo sobre as carteiras recomendadas para você. E por que eu sempre falo essa analogia dos fundos multimercados, né? Por quê? Porque a ideia é você ter ali uma carteira macro composta de diversos ativos e diversos ETFs em que você está tentando bater o CDI de forma constante, tá? Lembra, você não vai bater os índices como o SP500 comprando o próprio SP500, você vai ficar igual ao SP500. Ah, mas eu vou comprar quando cai e vender quando sobe. Cara, tudo bem, mas na média ali, a maioria das pessoas não vai fazer isso e vai ficar junto com o SP500, tá? A média das médias vai dar a média, enfim. Então a ideia é você ter sempre uma abordagem de multimercado porque facilita os conceitos e a estratégia. Então olha como tudo se encaixa, tá? Isso aqui é muito importante. Eu não sei porque o pessoal não fala essas coisas por aí. Acho que é porque a maioria das pessoas não sabe. Mas vamos lá. Primeiro você tem que ter um bom objetivo. Se é crescimento, renda, ou se você é uma pessoa mais avançada, você vai combinar essas duas estratégias. Ok. Depois você vai precisar de uma estratégia que combine aí com o seu nível de genialidade. Eu, por exemplo, não sou um gênio do mercado financeiro, eu não sou o Warren Buffett nem o Barsi, então eu vou pela via da diversificação entre classes de ativos. Se você é um gênio do mercado financeiro, você vai concentrar bastante o seu portfólio, você vai também mandar o link que eu quero assinar a sua carteira, e aí você vai fazer diferente. Mas eu aqui, e pelo menos o público que me assiste, pelo menos, nós vamos pelas vias mais convencionais, tá? Que é da diversificação. Então, você vai diversificar o seu portfólio e tentar pegar, por exemplo, uma exposição em renda fixa, renda variável, nacional e internacional, de forma que isso vai variando ao longo do tempo e você vai se expondo um pouco mais numa e um pouco menos noutra. Por isso que eu fiz essa simulação aqui, ó, da carteira macro, por exemplo, que eu peguei aqui, cara, peguei 4 ETFs, 4, tá? No caso, o 100% CDI não é ETF, tá? Mas vocês entenderam. De forma que eu consigo me expor aqui a renda fixa, pós-fixado, a renda fixa IPCA+, peguei o SP500 e peguei o Ibovespa, tá? Eu coloquei aqui alguns percentuais, tá meio a meio, tá? Praticamente meio a meio, um perfil moderado aí. Peguei aqui um período aqui não muito longo também, mas ela conseguiu aqui, por exemplo, bater o CDI, tá? Eu vou deixar recomendado um vídeo no final que eu mostro outra carteira um pouco mais elaborada do que essa, que também bate o CDI, só com ETFs de mais classes de ativos, tá? Mas a ideia é justamente você conseguir ter essas exposições diversificadas e ir tentando bater o CDI ao longo do tempo. Mas notem, vocês não conseguem fazer isso sempre. Nem vocês, nem eu, tá? Tá tudo bem, pessoal. Não, ninguém é perfeito, tá? O mercado financeiro aqui, ninguém tem bola de cristal. Isso é bem importante falar. E também é importante falar que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos.
E claro, né, a gente sempre quer combinar bater o CDI, ou seja, ter maior rentabilidade do que o CDI, mas também a gente quer ter uma volatilidade que não seja, por exemplo, exagerada, tá? Eu sempre bato nessa tecla porque não é uma coisa fácil de se fazer, tá? Eu busco demais isso nas carteiras recomendadas. Eu não consigo isso absolutamente sempre, tá? Isso aqui é muito mais complexo do que parece. A galera realmente não sabe, cara, as pessoas não sabem isso aqui. Mas o grande objetivo é, além de bater o CDI, manter essa volatilidade aqui na parte de baixo, tá bom? De forma que, se você dividir, por exemplo, tá? Aqui é o risco-retorno, beleza? Então, aqui no eixo Y, a gente tem o Kigger, que é o retorno anualizado, é mais ou menos quantos por cento rendeu, e aqui embaixo o risco, que é uma medida de volatilidade. Então, se você dividir isso aqui, basicamente, tá? Em 4 quadrantes, você tem aqui, visualmente, a média do risco-retorno da sua carteira e dos ativos que compõem essa carteira. Isso pegando aqui um período completo que vai depender da simulação que você vai fazendo. E aí o que você sabe? Poxa, se um ativo tem um risco muito alto aqui na parte de baixo, quer dizer que ele oscila mais e ele é mais variável. E se ele tem, por exemplo, uma rentabilidade maior, como por exemplo esse aqui de cima, você pode aceitar isso como uma coisa boa para o seu portfólio. Tem que estar de acordo com o seu perfil de risco, o percentual dele importa muito, mas beleza. Agora, quando ele está aqui embaixo, quer dizer que a volatilidade dele é alta, mas o retorno aqui ó, é baixo, tá? E olha, às vezes podia ser até um retorno negativo, beleza? Tem que cuidar com isso. Então esse ativo aqui você tem que ficar esperto para não ter ele em excesso na sua carteira em momentos que ele pode performar muito mal. Então se ele já está muito mal e ele é um índice, né? Ele é um ETF e está tendo uma mudança no ciclo econômico, você até pode manter ele na carteira, tá? Mas tem que tomar cuidado porque ele é um ativo que está oscilando bastante nesse período que você está analisando com um retorno muito baixo. Beleza, mas e os outros, Anthony? Cara, os outros, a análise é aquela coisa, né? Você quer o mundo ideal, pessoal. É esse cara aqui, né? Mundo ideal. Por quê? Porque ele tem um baixíssimo risco quase zero, volatilidade quase zero e retorno máximo, né? Retorno otimizado, vamos dizer assim. Só que é muito difícil você colocar a sua carteira aqui, tá? Porque a carteira ela vai ser uma média dos seus ativos. Então você naturalmente sempre vai ter algum ativo que vai estar mais alto em termos de rentabilidade do que a carteira, tá? Por exemplo, aqui tá a carteira que eu montei ali que eu mostrei para vocês, tá? É esse desenhinho aqui, ele é um pouquinho diferente, né? Ele é um losango aqui, um quadrado em 90 graus, beleza. Os outros são os ativos, são as bolinhas mesmo. Então, naturalmente, a gente tem ativos aqui, ó, por exemplo, que eles tiveram uma rentabilidade maior do que a sua carteira. Só que eles tiveram um risco maior também. Então, o seu trabalho, ou o meu, se você assinar o meu serviço, ou de um gestor aí de fundo multimercado, é tentar ter uma carteira que ela tenha um risco menor do que a maioria desses outros ativos, mas tenha uma rentabilidade maior, por exemplo, do que o CDI e do que os outros ativos aqui que fiquem nessa região, tá? Por quê? Porque esses aqui são os ativos que são mais, um pouco mais conservadores, não é que eles são ruins, tá? Mas eles não tendem a construir grande fortuna no longuíssimo prazo, tá? Então você tem que estar tentando estar um pouco acima aqui do CDI, mas sem se distanciar demais. Não adianta se você tá aqui, ó. Ah, aqui, Anthony, eu superei o CDI, ó. Você falou que eu tinha que estar assim, mas olha o risco que você está correndo, entendeu? Então não faz sentido você ter uma carteira de investimentos que está aqui, tá? Porque o CDI, ele está aqui no início. Então, isso aqui precisa vir bem mais para cá para diminuir a volatilidade e o risco, claro, pensando sempre no seu perfil de risco, na quantidade de oscilação que você tolera e que você quer ter no seu portfólio. Né? Lembra? Tudo começa no seu objetivo, se é crescimento, se é renda passiva, e se você é uma pessoa aí mais conservadora, moderada ou arrojada. Tá aqui então um vídeo que eu faço outra simulação aí com combinação de ativos que bate o CDI e vou deixar também aqui um vídeo recomendado mostrando aí por que ETF é sim a melhor coisa para a maioria dos investidores. Obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.